Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu hoje vou falar para vocês sobre um tema que é como a gente consegue esgotar, descarregar, extravasar sentimentos de ódio e ira que ficam nos corroendo e nos fazendo mal por muito tempo. Mas antes disso, eu queria dizer que essa semana eu comecei o grupo de práticas online do Conexão Marcelo Michelson. Então, se você quiser saber mais, entra no link que eu vou deixar aqui na descrição desse áudio. É basicamente um grupo via WhatsApp que vai se encontrar no Zoom uma vez por mês, mas que toda semana, todo dia, você vai poder postar questões sobre as práticas que eu ensino, colocar questões sobre coisas que estão acontecendo na sua vida. E eu vou então recolher esses comentários e fazer respostas, sugerir outras práticas, verificar como cada um está usando essas práticas e como isso pode ser melhorado. Então, se você não quer, não pode, não está no momento de fazer uma terapia individual, e se esses áudios já não são suficientes para o que você quer, para o seu trabalho interno, o grupo de práticas online é um meio termo muito interessante para quem quer entrar um pouco mais profundo nesse trabalho do desenvolvimento de si, do aumento da potência. Tá? Outro recado que eu quero dar é que essa semana eu publiquei mais um quarto episódio no podcast Eros Análise. É um podcast que eu faço com a Dunia Laluna, abordando o tema de sexualidade, relacionamento. Então, se você está com questões, quer saber mais sobre a nossa visão, vai lá no Spotify, digita Eros Análise, tudo junto, e dá uma ouvida, vê o que você acha. Bom, então vamos lá. Essa semana eu tive algumas pessoas me falando sobre uma sensação muito forte de ódio com relação a outras. Então, que tiveram aí maus encontros com outras pessoas e esse mau encontro gerou uma sensação muito ruim nelas. E o que acontece, né? Então, quando a gente tem, às vezes, um encontro com uma pessoa, pode ser um mau encontro, pode ser um encontro onde essa composição diminui nossa potência. A pessoa pode dizer uma coisa que a gente não gosta, ela pode se comportar de um jeito que a gente não gosta e a gente não está com força suficiente para receber esse afeto externo sobre o nosso corpo e ou vomitar isso, ou digerir isso, ou transmutar isso. Então aquilo fica como se a gente tivesse comido uma comida estragada. E a gente não consegue abrir mão disso. E essa sensação influencia na nossa vida, porque a gente fica com aquele gosto ruim na boca, aquela sensação ruim no estômago, e não consegue prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Então a nossa potência de pensar, de agir, de sentir, de desejar diminui. E isso é o que o Spinoza chama de tristeza. O ódio para o Spinoza é a tristeza associada a uma causa externa. Então você associa essa diminuição de potência a algo ou alguém como sendo os causadores. Quando a gente sabe que, na verdade, ninguém tem o poder de fora causar uma tristeza na gente, diminuir a nossa potência. O que diminui a nossa potência é a relação que a gente entra
com esse algo ou alguém de fora, e é nessa relação que existe uma decomposição. As nossas forças não são suficientes para fazer jus a essa paixão que está vindo de fora. Quando eu falo paixão, não é paixão de apaixonamento, de romance, né? É ser passivo, ser passional, passivo ao que está vindo de fora. Bom, então imagina aí na sua vida uma situação onde você teve um encontro e você está sentindo ódio de alguém, né? Porque você julga que aquela pessoa te fez mal, está te fazendo mal, está te deixando triste. Então, a sensação, tem uma sensação no corpo, tem uma emoção, tem pensamentos, podem vir pensamentos do tipo, eu odeio aquela pessoa, eu queria que ela morresse. Mas a sua ação não condiz nem com a sua emoção, nem com o seu pensamento. Então, no caso da pessoa que eu estava atendendo, ela ficou paralisada, ela ficou quieta, ouvindo coisas que ela não gostou de ouvir, acusações, ataques, e ela ficou quieta, mas o pensamento dela era dar um soco na pessoa. Por que a gente não dá esse soco, né? A gente não dá esse soco porque a gente sabe que a consequência desse soco vai ser pior do que o que a gente está sentindo nesse momento. Então a gente faz uma avaliação de que é melhor não fazer nada do que fazer uma coisa que vai nos prejudicar mais ainda nessa situação. E eu não estou advogando que se faça isso, né? Que se dê o soco, que se reaja. Mas eu tenho uma ideia de que se a gente não esgota essa emoção de ódio, ela fica infestando o nosso corpo, a nossa vida. E, e a gente geralmente vai engolindo isso, só que essa emoção, essa carga, ela não vai embora, ela fica marcada. Então aquele acontecimento, ele vira um acontecido em nós, vira uma marca. E toda vez que alguma coisa externa nos lembra daquilo, a nossa reação vai ser encadear tudo o que a gente já viveu parecido com aquilo e sentir um ódio, às vezes até muito maior do que a situação presente traria, né? Então é um ódio acumulado. E isso explode. Vocês já devem ter passado por situações, eu já passei, meus pacientes já passaram, onde a gente acabou explodindo, falando coisas para pessoas que depois a gente se arrependeu, não por uma questão moral, né? Ah, é feio falar isso, mas porque a gente se deu conta de que a nossa reação era muito, muito maior do que o que a situação merecia. Então, como esgotar essa raiva, esse ódio, sem precisar reagir, sem maltratar uma pessoa, sem maltratar a gente? Então, uma ideia é você escolher um desenho animado, uma série de ficção científica ou um filme, alguma coisa que você gosta, que você tem familiaridade, e se colocar nessa situação, colocar a outra pessoa nessa situação, trazer o ódio, trazer a ira de novo e dar vazão a isso na sua imaginação. Então, por exemplo, o exemplo dessa semana foi uma pessoa que gosta muito da série Stranger Things, onde tem uma personagem chamada Eleven que tem poderes mentais, né? Ela consegue mexer em coisas com a mente dela. Então, para fazer esse exercício, é preciso que a sua imaginação seja usada
criando uma coisa impossível de acontecer na vida real, tá? Porque se você ficar imaginando modos de maltratar uma pessoa que sejam factíveis na vida real, você só está alimentando o seu ódio. Você não está esgotando, extravasando, ok? Então a pessoa imaginou que ela tinha os poderes da Eleven e a pessoa que estava na frente dela, que estava incomodando ela, que estava causando esse ódio, não causando, né, mas cuja composição com aquela pessoa gerou esse ódio, era um monstro, né, que na série são os Demogorgons, são monstros desse tipo. E ele se imaginou, então, com a mente dele, explodindo aquele ser, né, aquela pessoa, com o poder da mente, com um grito, né? Quanto mais detalhado você fizer isso, é melhor. Esse é um bom uso da nossa imaginação. Então, a imaginação é uma potência. A gente tem uma potência de imaginar que a gente não usa no lugar certo. A gente fica imaginando, mas confundindo com um pensamento real. Então, toda hora que a gente fica falando assim, fulano não deveria ser assim, isso é uma imaginação, né? Porque a pessoa é assim e você está querendo que ela não seja assim. Então, você está imaginando uma coisa e confundindo isso com uma possibilidade real. Isso é um mau uso da imaginação, um uso impotente. Agora, esse uso que eu estou sugerindo é para você dar rédeas mesmo à imaginação, criar uma cena com detalhes bem vivos, né? Onde você vai poder colocar para fora, dentro da sua imaginação, esse ódio, né? Essa ira que você está sentindo. Ao invés de jogá-la para dentro do seu sistema, onde ela vai ficar infestando, vai ficar prejudicando a sua capacidade de sentir, de pensar e de agir, você esgota ela na imaginação. E é tão interessante que depois que meu paciente fez isso, eu pedi para ele trazer a cena original que fez ele ficar com essa sensação de ódio, e aí ele já não conseguia mais sentir esse ódio pela pessoa que estava falando aquilo. Então percebam, ah, o ódio parou de ressoar. Quando ele consegue esgotar isso, quando ele consegue transmutar essa emoção, ele não consegue mais enxergar aquela pessoa daquela maneira. Então, o nosso trabalho é sempre na gente, né? É claro que isso não significa que ele não possa falar alguma coisa para essa pessoa. E talvez uma coisa dura, uma coisa séria, mas não a partir de uma raiva. Então, a questão que a gente está buscando aqui não é uma forma de reagir. Não é aprender qual é a melhor forma de reagir a situações difíceis. Não se trata disso, porque cada situação, cada acontecimento é único. Se a gente se prender a formas, eu vou falar com todo respeito, eu vou falar de maneira direta. Isso são formas que a gente está colocando em cima do acontecimento. Quando a gente faz a liberação, por exemplo, através dessa imaginação que eu estou sugerindo, nós não sabemos o que vai vir. Então a gente faz essa imaginação, silencia e deixa vir alguma coisa que nós não sabemos. Pode ser que venha uma frase para falar para a pessoa, pode ser que venha você sair andando para um outro lado, pode ser, a gente não sabe. Nós não estamos buscando um objetivo. Nenhuma das práticas que eu ensino tem um objetivo formal definido. Eu quero chegar aqui. Se você usa essas práticas com essa ideia, elas não funcionam. Porque
não se trata de descobrir a forma certa de agir, de pensar e de sentir. Se trata de liberar nossas forças de criação, para que venha uma ação livre. E toda ação é alegre. Alegre não significa felizinha, divertida. Alegre significa que ela é uma passagem de um estado menor de potência para um estado maior, para uma capacidade de pensar, agir, sentir e desejar maior. Então, quando a gente recupera as nossas forças, nós temos a possibilidade de sermos seres ativos, né? E nos compormos com tudo que chega de fora de uma outra forma. Ao invés de nós sofrermos paixões tristes, nós nos compomos com elas, descobrimos a razão dessa composição, o que em nós criou esse acontecimento, mesmo um mau acontecimento, mesmo um mau encontro. E fazendo isso, a gente recupera a nossa potência. Então, eu gostaria que vocês experimentassem essa prática. Escolham, tem pessoas que escolhem desenhos animados, por exemplo. E aí, aqueles desenhos animados, Pica-Pau, Tom e Jerry, essas coisas. E aí, por exemplo, elas amarram a pessoa num foguete, acendem um pavio, e aí a pessoa voa, jogam a pessoa na lua. E, para terminar, eu quero falar uma coisa importante. Muitas vezes isso acaba numa sensação de bom humor. Fica até engraçado pensar nessas cenas. Porque quando a gente libera esse ódio, libera essa imaginação de que alguém pode causar tristeza a gente, nos dá uma sensação de alegria, de bom humor. Então, a opção é interromper o seu processo, por exemplo, de engolir o sapo, interromper o seu processo de reagir e tomar um outro rumo, né? Essa prática que eu ofereci é um dos caminhos possíveis, não é o único, de jeito nenhum. E você pode criar os seus e compartilhar com a gente, tá? Então, lembrando, tem que ser uma imaginação, tem que ser uma coisa impossível de ser feita na vida real. E sempre quando a gente acaba de imaginar, a gente volta, traz a situação real que aconteceu e checa para ver como que o nosso sistema, como é que o nosso estado mudou e como que a gente está se relacionando nesse momento atualizado com a situação. Tá bom? Fico à disposição para conversar mais sobre isso, para ouvir suas experiências, para ouvir suas dúvidas. Lembrem-se de compartilhar os links para pessoas que possam se interessar por esse conteúdo. E um bom final de domingo e uma ótima semana para vocês.